Então, eu sou o Jean Alex, eu tenho 40 anos, eu sou nascido e criado na cidade de Juazeiro do Norte, sou cariri, sou descendente do povo cariri. Meus parentes viveram por muitos anos por cima da serra e no final da década de 70 foram para Jardim. Depois minha mãe veio a morar na cidade de Juazeiro do Norte, onde encontrou meu pai, casaram e eu vim, né? Eu sou músico, sou brincante, sou mestre em educação, sou mestre na cultura. Tenho um grupo chamado Zabumbá e um reisado chamado Reisado Menino Deus. Na música, minha vida ela começa assim profissionalmente numa banda chamada Banda Só na Macambira, que é uma banda que tem a formação em 2005. Mas antes disso, dessa formação como banda, eu já caminhava como educador musical em comunidades rurais, né, nas periferias da cidade de Juazeiro, nas periferias de algumas cidades aqui da região. Atualmente, como músico, eu atuo na banda e em outros projetos, como Sol na Macambira, Forró de Rabeca, Reisando, Grupo Zabumbá. Tenho um trabalho com Rabeca Ancestral. Sou gestor na Aldeias Ponto de Cultura, onde também atuo como produtor, trabalhando com os grupos de cultura popular, com bandas em formação. E educador popular, onde no trabalho com educação popular eu trago esse veio da música, da cultura popular e as referências, né, os processos de ressignificação da história do nosso povo cariri, como uma ponte de conexão entre o ancestral e o presente, né? Então esse é o meu trabalho, são os meus processos de trabalho. Eu venho de uma família, assim, eu acredito que a música é um dos elementos que estão mais fortes, que mais identificam o povo cariri. Porque a música ela faz parte da vida da gente, da barriga, né, até a cova. Então, eu quando era criança, minha avó, minha bisavó já fazia pífano com galho de mamão, fazia instrumentinho, brinquedos sonoros, né? E eu já me encantava com isso. Cresci convivendo com meu tio, que já era músico, ainda é músico, o Chico Cariri, e foi de onde eu fiquei curioso em relação ao nome Cariri, né? E aí depois eu fui descobrir que era o nome do nosso povo também, além de ser o nome da região. E aí esse convívio, né, brincando ali pequenininho, brincando debaixo da mesa, meu tio escrevendo as partituras em cima da mesa, e eu brincando com diapasão ou com algum esboço de partitura no chão, eu comecei a ter curiosidade com aquelas formiguinhas que ficavam brincando no papel, né? Mas minha família ela tinha muito receio da gente trabalhar com música, porque meu tio já enfrentava muito, precisava enfrentar muito, né? Até hoje, mas naquela época era bem mais difícil. Músico, né, de família humilde, sair do interior do Ceará, enfrentar São Paulo, Rio, na época Recife, que era um grande polo também para música nordestina até hoje, né? E aí minha família não queria, né? Ficava ali com certo receio de eu aprender música. E terminei que só fui ter contato mesmo com música praticamente fugindo de casa para aprender música, né? Eu comecei a estudar numa escola e era uma escola do Juazeiro, uma escola religiosa, um ginásio São Francisco. E aí, em uma determinada ocasião, a gente jogando bola, pulava o muro assim para brincar dentro do pátio da igreja. A escola era vizinha e o padre, o frei, pegou a gente, né, ali, aquela ruma de menino jogando bola no pátio da igreja, né? E aí repreendeu a gente e ameaçou de suspensão e disse assim: vamos fazer o seguinte, eu não vou suspender vocês, mas vocês vão fazer assim. Vocês vão dividir essa bola entre outro estudo. Já que vocês ficam um pouco mais depois da aula, então vocês vão estudar um tempo de música e depois vão jogar a bola de vocês. E eu lembro que era uma turma assim de uns 20 meninos que foram pegos. Foi uma coisa muito engraçada, a gente pulando, tentando pular o muro, quem conseguiu escapar, quem não conseguiu, mas terminou que a panela ficou uma panela só depois.
E aí ficamos, né? Desses músicos, poucos eu encontro hoje, estão espalhados por aí, mas eu comecei ali. E aí fui começar a estudar canto orfeônico com o Frei Jeremias. E aí o tempo foi passando e do canto eu fui encaminhado para uma outra igreja, onde eu fui encaminhado para ser coroinha, na igreja do Limoeiro. E aí lá na igreja do Limoeiro, por volta de 94, 93, 94, fui buscando mais estudar canto, vi a madre trabalhar com órgão, e aí fui mexendo, mexi ali no tempinho que ela permitia, mexi um pouco no órgão, trabalhar a escala. E os anos foram passando até que eu consegui uma pequena bolsa, né, de um curso de canto na Paraíba, em Campina Grande. Eu tinha uns 14 anos. E aí, com 14 anos, eu fui na Paraíba, fiz esse curso, só que o curso estava para abrir também uma extensão e a gente podia ficar um pouco mais. Ia ficar mais que os 15 dias que ia ser o curso. Só que aí, quando eu voltei, eu não pude retornar, porque eu tinha uma namorada e a namorada estava grávida. Aí eu pensei, pronto, acabou minha vida musical, né? Mas eu, com 15 anos, fui ser pai, mantive o desejo da música e sabia que aqui no Crato existia a Solibel. E era bem difícil conseguir vaga, eu era de Juazeiro, mas aí eu fui tentar a vaga. Na época eu conversando, vinha, subia a serra, vinha para cá, para Solibel, e ficava assistindo. Conversei na época com o Felipe, que era o diretor, o coordenador. E aí ficava assistindo as aulas, né, como aluno ouvinte, e depois fui tendo acesso ao violino, que consegui começar a estudar. Então foi meu primeiro lugar assim que eu comecei a ter contato com a música na forma prática com o violino e com a música erudita, né, na escrita. E aí conheci um outro trabalho na cidade de Juazeiro do Norte, que era a Escola de Música Ciro Calô, com o professor Benício. E aí lá com o professor Benício eu consegui ficar estudando também violino. E aí estudava com o professor Benício na terça, eu acho que era terça e quinta, e quarta e sexta eu vinha para o Crato. E aí ficava entre Crato e Juazeiro tentando aprender o máximo que eu pudesse, porque eu sabia que de uma hora para outra eu podia ter que parar, as responsabilidades como pai, muito novo e tal. Mas aí eu consegui aprender um pouco de violino e fui fazer parte de um quarteto de corda na escola do professor Benício. Nessa época eu diminuí um pouco a vinda para o Crato, porque era difícil, eu tinha que pegar carona, às vezes eu tinha que dormir na praça do Crato, porque perdia ônibus. E fiquei estudando com o professor Benício e fui convidado para ser professor lá na usina. Fazendo parte desse quarteto, isso já estava lá por volta do finalzinho da década de 90, já no início dos anos 2000, acho que 2000, 2001. E aí eu vim fazer parte de uma atividade aqui no Sesc do Crato, vim tocar. E foi o mesmo período que o mestre Francisco de Freitas, estava por aqui. E eu já tinha conhecido, já tinha visto o mestre Zé tocando pela feira, mas eu nunca tinha parado, nunca tinha tido aquela escuta ativa para ouvir a rabeca, né? E aí, uma determinada situação, eu tinha acabado de tocar com o quarteto, estava descendo do palco e o mestre Zé Oliveira ia tocar nesse mesmo palco, que era do Teatro do Sesc do Crato. E o mestre Zé, eu fui descendo, e o mestre Zé, eu estava com o violino na mão, e ele olhou assim e disse, olha, é uma rabequinha. E eu disse, não, mestre, isso aqui é um violino. Aí ele olhou para mim, aí, olhou, né, o mestre Zé era cego, mas ele apontou o rosto para mim e falou assim, mas é igual, ó, é igual a cabo de enxada, é tudo a mesma coisa. Aí pegou o meu violino e começou a tocar. E aí ele tocou, começou a tocar, brincar com as notas, ele fazia um jogo de notas, assim. E aí ele começou e recitou uns versos e eu fiquei encantado, sabe, com aquilo. E aí, naquele instante, eu comecei a enxergar uma outra dimensão da rabeca. E
a minha percepção em relação à música, ela começou a mudar, sabe? Eu acho que foi um encanto, sabe? Eu me encantei ali com o Mestre Oliveira e me encantei com a música daqui. E aí comecei a ouvir mais, ouvir melhor. E pouco tempo depois eu parei de tocar violino e fui para rabeca. Comecei a tocar rabeca. E aí conheci a rabeca, me encantei com a rabeca. Fui pesquisar sobre ela, fui descobrir que ela é um instrumento bem anterior ao violino. E o violino, na verdade, foi um processo de colonização da rabeca. E ela estava muito mais próxima daquilo que pulsava dentro dos meus anseios como músico, né? Uma música que fizesse sentido para as pessoas, no sentido de comunidade, de chegar e circular o mundo, né? Eu acho que boa parte dos músicos sempre desejaram rodar o mundo com música, né? E aí a rabeca era um instrumento que fazia isso, né? Os rabequeiros saíam tocando em feira, aprendendo verso, tudo. Nesse processo, assim, eu fui aprendendo a tocar rabeca, me formando como percussionista, sendo professor de canto e traçando assim um diálogo entre esses elementos, né? O canto, a música popular, a percussão, os zabumbas e a rabeca. E logo, alguns anos depois, eu fui começar a tocar para um reisado. Fui convidado a ser professor de canto no reisado e levei a rabeca para dentro desse lugar, que por coincidência era um lugar, ou digamos que o derradeiro lugar por onde passou o mestre Zé, né, que era o reisado acompanhando a Companhia Carroça de Mamulengos. E aí o mestre Zé Oliveira tinha feito, tipo, 2 anos antes, uma viagem para o Rio, tinha fotos, e eu, pô, o mestre Zé aqui, que engraçado. E aí fiquei tocando rabeca, dando aula de canto no reisado, onde eu comecei a me apropriar mais desse repertório, tocando reisado, tocando guerreiro, tocando coco, tocando as músicas que a rabeca fazia, né, dentro do seu repertório, né? E aí fui tocando rabeca e trazendo a rabeca para um lugar que já estava brincando, que era na Sona Macambira. Então, entre 2005 e 2008, esse processo de encontro com a rabeca, ele começou a funcionar, trazer essa relação do ancestral, do tradicional no reisado, mas do contemporâneo, uma banda que brinca com a sonoridade popular, mas que faz um som com rock, enfim. E aí a gente fui percebendo que a rabeca ela cabe em todo lugar, ela cabe em todo canto. E hoje, né? Hoje, assim, eu me vejo como rabequeiro, me encanto muito com as várias rabecas que aparecem, né? Os vários sons de rabecas, os vários lugares que essa rabeca vai aparecendo. E dou aula de rabeca, incentivo, né, o estudo, incentivo a pesquisa em torno da rabeca e toco até hoje no reisado com a rabeca, né? O reisado Menino Deus e o reisado Arcanjo Gabriel são dois reisados que eu toco. São os dois reisados que ainda mantêm a rabeca, mantém essa tradição que era da rabeca tocar nos reisados. Então, o mestre Zé Oliveira, ele era filho do Pedro Oliveira. E ambos, né, tinham deficiência visual. Eles eram cegos, né? E eu conheci o mestre Oliveira na ocasião que eu encontrei aqui no Crato, né? Conheci assim de conversar, de ter uma conversa com ele, mas como eu falava, ele já andava pelas feiras, né? Ele tocava nas feiras, ele tocava na feira do Crato, já tinha pego ônibus algumas vezes ele entrando dentro do ônibus. Eu morava no Pirajá, ele também morava no Pirajá, a uma rua de diferença. Ele morava na rua de baixo, eu morava na rua de cima, José Xavier de Oliveira. E depois que eu conheci, que eu fiquei naquele desejo de conhecer mais sobre a rabeca, alguns anos depois eu sonhei com o pai dele, o mestre Pedro. Eu não tinha visto a imagem do mestre Pedro. E o mestre Pedro me falava para eu não desistir da rabeca, porque eu não tinha professor de rabeca aqui. E aí eu fui procurando, né? E interessante que depois as coisas foram aparecendo.
E aí eu já tinha conhecido o de Freitas, mas fui convidado pelo de Freitas para fazer parte do projeto que estava iniciando em parceria com o Dragão do Mar e com o Sesc, que era um projeto que desejava chegar à formação de uma orquestra. E aí fui participar dessa orquestra, que depois levou o nome Orquestra de Rabeca Cego Oliveira. Durante esse período que eu comecei a tocar com a Rabeca, o mestre Zé ele já tinha muitos problemas de saúde e nem sempre ele conseguia acompanhar os ensaios. Mas ele aparecia vez ou outra. Então a gente sempre, quando era ensaio com o mestre Zé, praticamente não tinha ensaio, porque todo mundo queria ouvir um pouco do mestre Zé, queria conhecer um pouco do mestre Zé, ele falar as coisas dele, pedia para ele recitar os romances, né, que ele trazia. É, e os ensaios eram sempre momentos de formação com ele. Então, fui acompanhando o mestre Zé, junto com a orquestra de Rabeca, mais ou menos por uns 2 anos. Ele era uma pessoa encantadora, né? Ele era uma pessoa muito, muito talentosa, né? A memória, meu Deus, a gente ficava impressionado, assim, como ele conseguia guardar tanto dentro daquela cabeça e como ele conseguia traduzir tanto através daquele som, daquela música dele, as coisas que são tão cotidianas, tão nossas, sabe? É como se quando o mestre Zé tocava, é como se uma áurea assim se abria ao redor dele e a gente conseguia se sentir do lugar, sabe? Se sentir viajando num tempo que digamos que era um tempo atemporal. A Rabeca, ela conseguia fazer isso, sabe? O mestre, ele conseguia trazer isso. Essa capacidade da gente abrir o ouvido, abrir os olhos, abrir a pele para sentir a Rabeca, a musicalidade dele. E o interessante é que era muito simples também. Eu falo isso porque, como eu vinha de uma escola que é de música erudita, né? Quando eu vinha lá do violino, estava acostumado com ouvir estruturas musicais que traziam uma certa complexidade. E aí, de repente, você escutar a música do Mestre Oliveira e ver que ela se equiparava, sabe, dentro do mesmo, da mesma frequência que você sentia quando o mesmo encantamento que você sentia quando você de repente parava para ouvir uma peça de bar, sabe? É interessante. Eu acho que nisso o de Freitas também pegou esse entendimento, porque a gente começou a perceber que a música da orquestra, ela começava a traçar esse caminho meio armorial, né? Onde a gente percebia através da feira, através do cotidiano da feira, do terreiro, as coisas que foram tão desenhadas dentro da musicalidade erudita, sabe? Conseguiu equilibrar. E o mestre Zé foi essa pessoa, sabe? Foi essa pessoa que a gente conseguia compreender a música universal a partir da simplicidade de uma música com 4, 5, 6 notas, né? Com rastilho. E conseguir abrir isso pra gente, sabe? Eu acho que por esse motivo, assim, eu, o Evânio, a Cidália, né? A gente ficou assim, né? Ficou um negócio meio engraçado a música com a gente e quando a gente se encontra, principalmente. Mas é como se a música, ela realmente, né? Ela fosse uma frequência que a gente tivesse sintonizado ali. A gente sintonizou, a gente pegou aquela frequência e tá brincando com aquela frequência. E aí, assim, essa minha rabeca, eu tô caminhando com ela já tá com uns 12 anos. Foi um mestre chamado Mestre Edmundo. Ele é de Boa Viagem. Na época, eu tinha uma rabeca que era uma rabeca, foi minha primeira rabeca, que era do mestre Menervino. E aí, era uma rabeca emprestada e eu tive que devolver a rabeca, fiquei morrendo de saudade e aí, coincidentemente, fui pro encontro do Ceará das Rabecas e nesse encontro, assim, a gente conhecia muitos, muitos, muitos mestres. E o mestre Edmundo tava com essa rabeca. E aí eu comprei essa rabeca no último dia, comprei essa rabequinha pra mim. Fiquei tocando o violino por um tempo como rabeca, mas aí nessa ocasião eu comprei a rabeca. E aí, assim, é importante a gente lembrar
desses muitos mestres, né? Porque tem muito, muito, muito. Se a gente fosse imaginar o quanto tem de mestra e de mestre espalhado por esse Nordeste, por esse Cariri, por esse Ceará. É como se você olhasse assim para o céu de noite, um monte de estrela, cada uma no seu cantinho, brilhando, sabe? Me vem à memória mestres como assim, um mestre que eu tenho muita alegria todo ano encontrar, vez ou outra eu tô em casa, lá na serra, lá na floresta, telefone toca, uma videochamada e tá ele ligando, mestre Totô da Rabeca. E aí o mestre Totô, assim, a gente, muitos mestres, né, de várias safras de mestres, né, dos novos aos velhos, costumam dizer assim, ele é o mestre dos mestres. Porque ele é um mestre, assim, humilde, é uma pessoa de um coração muito bom, é uma pessoa muito aberta, muito receptiva. É, e como eu falava também da história do mestre Zé, é uma pessoa que consegue trazer você para aquele lugar, sabe, que ele tá. Então, eu lembro que a primeira vez que eu vi o mestre Zé, o mestre Totô, eu ainda tava tocando com muita vergonha, rabeca, né? Muito rabequeiro bom e tal. Eu ficava no Ceará das rabecas. Mas o mestre Totô me botou do lado dele e começou a puxar a peça dele, e ele tocando a peça, e eu tocando, e ele balançava assim a cabeça pra mim, como se eu tivesse tete a tete, e eu fui embora, né? Me senti muito bem. E aí, assim, tive a oportunidade, junto com o mestre Totô, aí fui conhecer mestre Adão, né? Aí conheci Dona Ana, da Rabeca, fui conhecer mestre Gil, né? Mestre Expedito, que já faleceu, era de Campos Sales, tocava muita mazurca. Mestre Raimundo Nevoeiro também, Campos Sales, violeiro, tocava viola, mas também tocou muito tempo acompanhado por rabequeiro. E desses mestres, né, de rabeca, de viola, aí vem aqui no Cariri, a gente, aqui dentro do nosso terreiro, né, dentro do lugar por onde a gente passa, mestre Domingos, da banda Cabaçal, toca muita viola, mestre Nando, né, que são mestres assim muito muito talentosos, né, que são mestres instrumentistas, né? Estou falando de mestre que toca os instrumentos, né? Mestre Nando, mestre Mosquito, que me ensinou a tocar viola de reisado. Mestre Mosquito, hoje em dia ele não mexe muito, né? Mas de vez em quando assim ele sentava assim, botava o violão, vai, você vai tocar, vai aprender a tocar viola aqui, vai tocar viola pro reisado e tal. E nesse negócio eu fui aprendendo, brincar com as notas na afinação da lira nordestina e brincar com a viola. E assim, esses mestres instrumentistas, né, que mestre Expedito, da banda Cabaçal Santo Expedito, eles conseguem traduzir isso que a gente fala de ancestral contemporâneo muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o ancestral é só um passado. Mas o ancestral, ele é aquilo que afeta o presente e aquilo que vai sempre estar construindo o futuro, sempre vai estar ali no futuro. Então, são mestres que não se detêm assim, vou tocar minhas peças lá de não sei de onde, do passado, sabe? Você encontra o mestre Expedito tocando hoje em dia, o mestre Expedito é o mestre da cabação eletrônica, né? Ele vai tocar o pif dele, bota ali um loop, do pif dele, da cabação ali, e ele faz a brincadeira dele toda ali, sabe? Com aquilo. Então, assim, ele está usando de um elemento muito simples para mostrar que a música ela pode sempre se transformando, ela sempre pode incluir uma tecnologia. Certamente, se o mestre Expedito soubesse usar música, o computador, trabalhar no computador, ele faria as pistas da música dele ali no sistema, né? Mas ele grava no CDzinho ali, ó, e brinca. Então é isso, sabe? Esse ponto eu queria muito agradecer a presença de todos esses mestres que eu citei, essas mestras. Mestra Margarida, né? Que não tocava instrumento, mas a voz dela é um grande instrumento. E o ouvido dela ensina qualquer um a tocar, porque ela bota ali, sabe? Ela diz onde é o lugar. Então, agradecer a cada mestre, cada mestra dessas.
pela sua contribuição nessa história desse Cariri musical. E aí, assim, tudo isso que a gente fala de música popular, tudo isso que a gente fala de ser brincante, né, de brincar nesses terreiros, é muito para além do egoísmo individual, sabe? A necessidade da gente ser famoso. Poucos desses mestres morreram conhecendo fama, né? E poucos de nós, assim, como músicos, vamos chegar ao final da vida e se tornar chegar àquela fama, sabe? Que as pessoas, que a indústria desenha na cabeça das pessoas. Ah, você vai estudar música e você vai ser muito famoso e o mundo todo vai lhe conhecer. E para a gente não se frustrar, eu sempre, quando começo a conversar com um aluno que começa a trabalhar com música, eu sempre falo de uma coisa que para mim faz muito mais sentido, sabe? A função social da música, sabe? A música, quando a gente fala que a música transforma, quando Beethoven dizia assim, a música que me salvou, né? Quando Nietzsche dizia, eu não acredito num Deus que não dança, né? É, a vida seria um erro se não fosse a música, né? É porque tudo isso que a gente aprende, ela é um aprendizado que ele é para a gente partilhar. Então, tudo que a gente aprende na música, tudo que a gente peça, composição que a gente faz, sabe? Shows que a gente toca, é sempre um desejo muito grande de partilha. Então, a música ela é aquilo, é partilhar, é a possibilidade da gente partilhar. E aí, quando a gente partilha, a gente vai comunicando, a gente comunica através da música os nossos sentimentos, a gente comunica nossas esperanças, a gente comunica nossas lutas, a gente comunica nossas indignações, nossas raivas, nossas formas de entender o mundo, elas são comunicadas através da música. E cada mestre, cada mestra que está presente, que passou, que está presente aqui no Cariri, eles são pessoas preciosíssimas para esse mundo. Porque eles estão num lugar, né, a cultura popular ela está num lugar que é um lugar em que a sociedade ela enxerga apenas o espetáculo, ela não enxerga o processo. E a cultura popular ela é um processo secular, sabe? É um processo que não acontece apenas no desejo assim, ah, vamos formar uma banda para tocar isso aqui para aquele festival, sabe? A cultura popular é algo que começou antes de nós e que nós damos continuidade. Por isso que assim, eu quando toco, por mais que minha banda ela tenha um repertório autoral e a gente tenha, assim, a gente gravou um álbum agora em 2001, Trovador do Tempo, mas assim, nosso show a gente sempre toca muito da música popular, música do terreiro. E é um desejo da gente sempre fazer isso. E eu me sinto muito bem em tocar isso. Porque eu estou falando das coisas que fazem sentido para minha música, sabe? E eu não pretendo, assim, não pretendo, de repente, se um dia meu trabalho musical, autoral for reconhecido, ser reconhecido de forma isolada, sabe? Eu acho que eu só existo enquanto músico, brincante, meu trabalho só existe por causa desses mestres, por causa dessa música. Então a música, ela é uma forma de lutar. É uma forma de travar a batalha em paz. Então, eu vou tocar uma peça que fala de Juazeiro do Norte. O nome dessa peça é Rumeirada. E a cidade, ela é uma cidade enfim, é uma cidade que incha, né? O Cariri cresceu em torno do ciclo de Romaria. E a cidade de Juazeiro do Norte é esse lugar, assim, onde as pessoas vão, de repente, cidade de uma hora para outra, né? E uma vez eu lá em cima do horto encontrei uma pessoa que olhava assim, e foi antes da Romaria, tipo 2 dias antes. Aí dizia assim, ou melhor, foi durante a Romaria. E aí a pessoa falou assim para mim, ó, tá vendo aquele mar de gente? Amanhã fica igual um sertão, não tem ninguém. E aí eu achei interessante, né? Esse termo, né? Ver aquele mar de gente,
porque parece um mar de gente, aquela procissão, aquele monte de gente. E aí vem Rumerada, que é essa daqui. Aquele mar de gente, amanhã virá sertão. O dia hoje é dia santo aqui na região, porque hoje é dia santo aqui na região. Eu vim aqui pra Juazeiro pra pagar umas promessas e visitei umas 20 igrejas, só não sei que rua é essa. Visitei umas 20 igrejas, só não sei que rua é essa. Oh, mulher, sobe no caminhão, vê aquele mar de gente, amanhã virá sertão. Vê aquele mar de gente, amanhã virá sertão. Vê aquele mar de gente, amanhã virá sertão. São Francisco, Santo Antônio, São Paulo, São Miguel, Cis, cidade Santa, Juazeiro é o céu. São Francisco, Santo Antônio, São Paulo, São Miguel, Cis, cidade Santa, Juazeiro é o céu. Juazeiro é o céu. Senhoras e senhores, eu tenho aqui pra vocês a legítima pomada Padre Cício. Leva menino, pra topada, pra fieira, pra coceira. Não tem melhor não, olha, Dona Maria. Eu tenho aqui também o rosário do Padre Cício e as fitinhas. Estive Juazeiro, lembrei de você. Você não pode ir embora sem levar. Ô, mulher, eu já paguei minhas promessas. Agora vamos embora, amanhã no Pernambuco, tamo antes das 11 horas. Amanhã no Pernambuco, tu e a reca de meninas antes das 11 horas. Amanhã no Pernambuco, tamo antes das 11 horas. E se Deus quiser, no ano que vem nós vem de novo. Então eu vou tocar essa peça. Essa peça, o nome dela é A Lua Nasce. É o tema de abertura mesmo da música. E é uma peça também que eu fiz há alguns anos, pensando, né, os mestres falando que muitas cabaças estão se acabando, porque o povo nem chama mais, nem faz renovação, e quando faz, não quer mais chamar as cabaças para tocar. Não chama mais os violeiros para feira, ninguém quer mais saber dos violeiros cantando verso. E aí, por isso que as coisas estão se acabando, assim dizia o mestre, né? E aí, fiz essa música. A lua nasce por trás daquela serra, o sol descamba lá nas quebradas
correm pelos rios e cascatas, onde mãe d'água se penteava ao luar. Passa vaqueiro, passa boi, passa boiada, caça também, caminhão a vomitar. Fumaça preta que escurece a beleza de ver a grandeza de um sertanejo caminhar. E nessa estrada por onde passa o progresso, sonho do sucesso de morar na capital. Ver muita gente esquecer de suas raízes, ninguém mais convida uma cabaça pra vir tocar. E que se lembra que a poesia canta o verso, improvisa, faz do amor uma divisa entre o céu e a terra. Nessa estrada por onde passa o progresso, sonho do sucesso de morar na capital. Fez muita gente esquecer de suas raízes, não se mais convida uma cabaça pra vir tocar. E que se lembra que a poesia canta o verso, improvisa, faz do amor uma divisa entre o céu e a terra.